Livro Divinos Rivais, Parte 3, As Palavras Entre Nós. Leitura da Isma Vaz para Clube do Livro. Capítulo 29. Pelotão Sicômoro. Para sua infelicidade, Iris teve que ir sentada no colo de Roman Kit quase que por todo o caminho até a linha de frente. O caminhão estava lotado de comida, remédios e outros mantimentos, o que deixava apenas um lugar vago na boleia, exatamente como o capitão avisara. Um lugar que Iris e Roman teriam que disputar. Iris hesitou, perguntando-se como tratar aquela situação estranha, mas Roman tranquilamente abriu a porta para ela, como se fosse um veículo em Oath e não um caminhão enorme e enferrujado pela guerra. Ela evitou o contato visual e a mão que ele oferecia e subiu sozinha pelo estribo de metal até a boleia empoeirada. O ar fedia a suor e gasolina. O assento de couro sob ela estava puído e gasto. Parecia ter uma mancha vermelha de sangue e o painel estava salpicado de lama. Reze para não chover, dissera Ati antes de despedir-se com beijos nas bochechas. Iris pigarreou e deixou a bolsa no chão, entre as pernas. Deveria haver algum problema quando chovia nas trincheiras, supunha Iris, apesar de Ati não ter falado muito sobre a sua experiência lá. Tudo certo? Perguntou Roman. Iris decidiu que seria melhor encarar aquela situação desagradável. Ela se virou para se dirigir a ele. Não precisa mesmo ir, Kit. Mas Roman já tinha fechado a porta e, como prometido, se instalado no estribo. Iris ficou com o rosto grudado ao peito do rapaz que bloqueava a janela, porém viu que ele segurava o metal capenga do espelho retrovisor lateral, que parecia prestes a cair a qualquer momento, assim como a maçaneta da porta. Um vento forte poderia derrubá-lo, mas ela segurou a língua quando o capitão ligou o motor. Saíram de Avalon Bluff e pegaram a estrada oeste. Iris nunca tinha andado de caminhão. Era surpreendentemente lento e acidentado, e ela assistiu ao capitão mudar de marcha. Sentia o motor ronronar sobre as solas dos pés e não conseguia deixar de olhar para Roman a cada buraco, porque passavam. E eram muitos. Faz tempo que não cuidam dessas estradas, explicou o capitão quando Iris quase pulou do assento. Desde que a guerra chegou a esse distrito, espero que seu amigo se segure bem. Faz tempo que não cuidam das estradas, explicou o capitão quando Iris quase pulou do assento. Desde que a guerra chegou a esse distrito. Espero que seu amigo se segure bem. Daqui para frente só vai piorar. Iris fez uma careta e protegeu os olhos de uma inundação de sol repentina. Quanto tempo vai demorar o trajeto? 3 horas, se o tempo ajudar. Meia hora depois, pararam na cidade vizinha Clover Hill para o capitão recolher uma última leva de mantimentos. Iris abaixou a janela e cutucou o peito de Roman. Não vai ajudar ninguém se você quebrar o pescoço a caminho da linha de frente, falou. Eu não me incomodo de dividir o lugar. Isto é, se você não se incomodar de eu me sentar no seu... Não me incomodo, interrompeu ele. Roman desceu do estribo, o cabelo embaraçado pelo vento. Iris abriu a porta e se levantou, encolhida na boleia, enquanto o rival subia e se sentava no lugar. Ele encaixou a bolsa ao lado da dela e pegou Iris pelo quadril, puxando-a para seu colo. Ela se apoiou nas coxas dele, rígida como uma tábua. Aquilo era ruim, era muito, muito ruim. Iris, sussurrou Roman, e ela tensionou o corpo. Se não se recostar, vai acabar voando pelo para-brisas. Estou bem. Ele suspirou, exasperado, e a soltou. A determinação de Iris durou apenas 10 minutos. O capitão estava certo. A estrada ficou ainda mais acidentada, erodida pelas semanas de chuva, e ela foi obrigada a relaxar, alinhando a coluna com o peito de Roman. Ele passou o braço por sua cintura, e Iris se apoiou no calor da mão dele, sabendo que era o que a impedia de bater com a cabeça no vidro. Pelo menos, para compensar, a situação fazia com que ele ficasse com a boca cheia de cabelo de Iris. Ela não tinha a menor dúvida de que Roman estava tão desconfortável quanto ela, especialmente quando o ouviu gemer depois de uma sequência de buracos particularmente fundos na estrada
que pareceram sacudir até os pensamentos dos dois. Estou machucando você? Perguntou Iris. Não. Você está apertando os olhos, Kit, provocou ela. Iris sentiu a respiração de Roman no cabelo quando ele murmurou. Quer se virar para confirmar, Winnell? Ela não ousou, pensando que ficaria com a boca perto demais da dele. Pelo menos Roman voltara a chamá-la de Winnell. Aquilo era mais familiar. Sabia o que esperar dele quando a chamava pelo sobrenome. As provocações, a ironia, as carrancas. Quando ele a chamava de Iris, era como um território inteiramente novo, que às vezes a assustava, como se ela se aproximasse da beirada de um grande penhasco. Chegaram à linha de frente no fim da tarde. Uma cidadezinha fora evacuada pelos habitantes e todas as construções cedidas à causa. O caminhão parou diante do que parecia ter sido a prefeitura, e soldados começaram a rapidamente descarregar os engradados de verduras, munição e uniformes novos. Iris ficou parada no meio da agitação, Roman atrás dela. Não sabia onde ir ou o que fazer e o coração lhe subia à boca. Correspondentes? Perguntou uma mulher de meia idade e voz grave. O uniforme dela era verde azeitona, com fivelas de latão, e havia uma estrela dourada presa no peito. Um cap cobria o cabelo preto e curto. Sim, confirmou Iris, aonde devemos... Vocês vão acompanhar a companhia amanhecer. Eu sou a capitã Spear, e meus soldados estão concluindo seu tempo na reserva e seguirão para as trincheiras ao anoitecer. Venham por aqui. Iris e Roman acompanharam os passos dela pela estrada de terra. Os soldados abriram caminho para os correspondentes, olhando-os com curiosidade. Iris teve a breve esperança louca de encontrar Forrest, mas logo percebeu que não podia se permitir a distração de olhar para todos os muitos rostos a seu redor. Nossas companhias servem em turnos de 12 horas, explicou a mulher, do amanhecer ao pôr do sol, seja observando a linha de frente, cuidando das trincheiras de comunicação ou descansando na reserva. Esta cidade é a base da reserva. Se precisarem encher os seus cantis ou comer uma refeição quente, devem vir para cá, o rancho. Se precisarem se lavar, devem ir ao velho hotel na esquina. Se precisarem de cuidado médico, devem ir àquela casa, mas estejam advertidos de que a enfermaria está lotada no momento e que estamos com falta de láudano. Olhando para frente, verão que esta estrada leva à mata. É por ali que marcharão com a companhia amanhecer na direção das trincheiras de comunicação, que se encontram do outro lado da floresta. Vocês passarão a noite lá e, ao nascer do sol, estarão prontos para seguir para a linha de frente. Alguma pergunta? A cabeça de Iris estava a mil, tentando organizar tanta informação nova. Acabou levando a mão ao pingente da mãe escondido sobre o tecido do macacão. Há alguma chance de vermos a ação? Perguntou Roman. Sim, respondeu a capitã Spear. Usem capacete, obedeçam às ordens e mantenham-se sempre abaixados. Um soldado que passava por ali lhe chamou a atenção. Tenente Lark. Cuide para que os correspondentes recebam instruções e equipamentos para o tempo que passarão aqui. Eles acompanharão seu pelotão pelos próximos dias. Um soldado de rosto jovem parou em posição de sentido até pousar o olhar em Roman e Iris. A capitã Spear já estava chegando ao outro lado da estrada quando Lark falou. É a primeira vez? Iris resistiu à vontade de olhar de relance para Roman para ver se ele sentia a mesma mistura de temor e agitação que lhe percorria. Pois sim, disse Roman e estendeu a mão. Roman Kit, e esta é... Iris Winnell, interrompeu Iris antes que ele a apresentasse. O tenente sorriu e apertou a mão dela. Uma cicatriz cortava sua boca e puxava para baixo o canto direito dos lábios, mas ele tinha rugas no canto dos olhos, como se tivesse o hábito de sorrir e rir muito antes da guerra. Iris se perguntou por quanto tempo ele já tinha lutado. Parecia tão jovem. Ficamos felizes de recebê-los aqui, disse Lark. Venham, eu vou ao rancho comer minha última refeição quente dos próximos dias. É bom que vocês também comam, e posso aproveitar para explicar mais do que devem esperar. Lark começou a conduzi-los até a prefeitura transformada em refeitório.
Iris mudou de posição para caminhar do outro lado do tenente, de modo a deixá-lo entre ela e Roman, que percebeu o movimento. Ele olhou rapidamente para Iris antes de voltar a atenção ao que os aguardava adiante. Eu tenho uma confissão, tenente, começou Iris. Não tenho familiaridade com as divisões do exército. A capitã Spear disse que acompanharemos o seu pelotão? Sim, confirmou Lark. Há 4 companhias por batalhão, 200 homens e mulheres por companhia, divididos em 4 pelotões. No meu, sou responsável por aproximadamente 50 homens e mulheres. E Sargento Duncan é o meu subtenente. Vocês logo saberão que fomos apelidados de Pelotão Sicômoro. Ela deveria estar com o bloco em mãos, mas guardou na memória os números e nomes para registrá-los assim que possível. Pelotão Sicômoro? Por quê? É uma longa história, senhorita Winnon. Uma história que gostaria de compartilhar quando for a hora certa. Tudo bem, tenente. Outra pergunta, se não for incômodo, continuou Iris. Eu estava curiosa para saber como um soldado é alocado na companhia. Por exemplo, se um soldado de Oath se alistar, quem decide aonde ele deve servir? Ótima pergunta, pois temos uma boa quantidade de soldados de Oath, apesar do Distrito Leste ainda não ter declarado guerra contra Dacre e se juntado à luta, disse Lark com um sorriso triste. Quando alguém de Oath se alista, é incluído em uma companhia auxiliar. Eles ainda são considerados residentes do Distrito Leste, mas são incluídos a um ramo das nossas forças armadas, como se fossem um dos nossos. Iris imaginou o irmão. Queria perguntar do paradeiro do 2º Batalhão Leste, 5ª Companhia Landover, mas outra questão emergiu. Há algo que não devemos publicar? Lark inclinou a cabeça para o lado, considerando. Bem, é claro, nada de estratégia, caso escutem algo. Nada de localização, nem informações que dariam vantagem a Dacre caso ele se deparasse com o jornal. O tenente parou de falar para abrir a porta para Iris. Uma lufada de ar os atingiu com cheiro de cebola e bolo de carne. Soube que vocês devem ser jornalistas neutros, continuou o tenente, mas não acredito que tal coisa seja possível, para ser sincero. Duvido muito que sejam acolhidos no lado de Dacre, muito menos que voltem vivos caso isso aconteça. Acho que o melhor conselho, senhorita Winnow, é que escrevam o que virem acontecer, o que sentirem, sobre quem somos e por que é vital que o povo de Oath e de outros lugares se juntem ao nosso trabalho. Acredita que isso seja possível? Iris hesitou, encontrando o olhar esperançoso do tenente. Sim, confirmou quase em um sussurro. Mas, na verdade, ela se sentia indo por água abaixo, como se tivessem amarrado uma pedra em seu tornozelo e arremessado em mar aberto. Às 5 em ponto, eles marcharam. Iris e Roman tinham recebido capacetes e comida, que colocaram nas mochilas e seguiram os 200 integrantes da companhia amanhecer pela trilha sinuosa e sombreada da floresta. Lark os informara que seria uma marcha de 4 quilômetros em ritmo rápido, total silêncio, exceto pelo som das botas contra a terra. Iris, de repente, ficou muito agradecida pelas corridas matinais com Roman. Quando o bosque começou a ficar mais esparso, ela estava sem fôlego, com ardência nas panturrilhas e o pôr do sol derramava veios laranja pelo céu. A trilha ali seguia em paralelo à linha de frente e havia estações erguidas, escondidas na floresta, até perder de vista. Os postos eram construídos de pedra e palha e soldados entravam e saíam. Talvez fossem pontos de comunicação? Os pensamentos de Iris foram podados por Lark, que de repente emergiu do mar de uniformes marrons esverdeados para se dirigir a ela e Roman outra vez. Estamos prestes a adentrar as trincheiras de comunicação na estação 14, explicou em voz baixa. Ainda estamos a alguns quilômetros da linha de frente, mas é fundamental que vocês se mantenham discretos e atentos aos arredores, mesmo que estejam em repouso em uma das trincheiras consideradas seguras. Também notarão que há bunkers. Estes são reservados para ataques, sejam dos soldados ou dos cães de Dacre. Iris lambeu os lábios. Pois bem, Tenente Lark,
Eu gostaria de perguntar a respeito dos cães. O que devemos fazer se forem soltos durante a noite? Vá imediatamente a um bunker, senhorita Winnon, respondeu o tenente. Com o Sr. Kit, é claro. E os Eitras? Perguntou Roman. Qual é o protocolo? É raro ver Eitras na linha de frente, pois do céu eles não sabem diferenciar entre nossos soldados e os soldados de Dacre. As feras bombardeariam os próprios batalhões se estivessem em movimento na terra. Temo dizer que são uma arma que Dacre prefere reservar para cidades civis e para a ferrovia. Iris não conseguiu conter um calafrio. Lark reparou e continuou com a voz mais tranquila. A companhia logo se dividirá nas trincheiras, mas vocês devem seguir meu pelotão. Quando pararmos, vocês também devem encontrar um lugar para descansar durante a noite. Acordarei vocês antes do amanhecer para seguirmos para a linha de frente. Fiquem quietos, mantenham-se abaixados e alertas, é claro. São essas as suas ordens. Se formos bombardeados e as forças de Dacre dominarem as nossas trincheiras, quero que os dois recuem à cidade imediatamente. Podem ser considerados neutros neste conflito, mas eu não me surpreenderia se o inimigo os matasse à primeira vista. Iris assentiu, Roman concordou com um murmúrio. Ela acompanhou o pelotão sicômoro do tenente Lark até a trincheira e Roman foi logo atrás. Estava tão perto que podia ouvir a respiração dele, entrecortada como se estivesse nervoso, mas com dificuldade de disfarçar. De vez em quando, ele acidentalmente pisava no calcanhar dela, sobressaltando-a. Desculpa, sussurrava ele com um toque leve em suas costas. Tudo bem, Iris queria dizer, mas as palavras ficaram entaladas na garganta. Ela não sabia bem o que esperava, mas as trincheiras eram bem construídas, com tábuas de madeira pregadas à terra para protegê-los da lama. Eram largas o suficiente para 2 pessoas caminharem lado a lado com conforto. Havia galhos entrelaçados nas paredes que se curvavam como o rastro de uma cobra. O caminho sinuoso virava para a esquerda, para a direita, e então se bifurcava, antes de se bifurcar outra vez. Iris passou por postos de artilharia onde caminhões enormes repousavam na grama como feras adormecidas. Alguns pontos mais baixos eram preenchidos por sacos de areia, para fornecer cobertura adicional, e quanto mais se aprofundava nos canais, mais Iris notava os bunkers que Lark mencionava. A terra tinha sido cavada, formando abrigos de pedra com aberturas escuras. Não eram nada convidativos e lembravam bocarras paralisadas prestes a devorar os soldados, e Iris esperava não precisar se abrigar ali. O ar frio tocava o seu rosto. Cheirava a terra molhada com um toque de podridão vindo da madeira amolecida. Algumas vezes, Iris sentiu o fedor de dejetos e urina, misturado à fumaça de cigarro. Imaginou ver 1 ou 2 ratos passarem correndo, mas talvez fosse um truque das sombras. Ela relaxou os ombros em alívio quando o pelotão sicômoro parou para descansar pela noite em um trecho relativamente seco e limpo da trincheira. Iris deixou a mochila cair dos ombros e escolheu um lugar sobre uma pequena lamparina pendurada. Roman a imitou, sentando-se na frente dela, cruzando as pernas compridas. Lark veio falar com eles assim que as estrelas começaram a salpicar o céu. Ela quase temia respirar fundo demais e acolher o ar carregado e frio nos pulmões. O mesmo ar que o inimigo inspirava e expirava a meros quilômetros dali. Dava para se afogar naquele silêncio. Iris abriu a mochila e tirou uma manta de flanela, que usou para cobrir os joelhos conforme a noite avançava. Em seguida, pegou o bloco e uma caneta e começou a anotar os destaques do dia enquanto ainda estavam vivos na memória. A escuridão continuou a se desenrolar. Iris pegou uma laranja na bolsa e deixou o bloco de lado para comer. Não tinha olhado para Roman um instante sequer, mas sabia que ele também escrevia. Dava para ouvir o arranhão suave de sua caneta no papel. Ela se remexeu e sentiu algo amassado no bolso. A carta de Carver. No furor do dia, tinha se esquecido da correspondência que ainda não acabara de ler. Ao lembrar daquilo, enquanto estava sentada em uma trincheira,
com fome, frio e ansiedade, a carta dele foi como um abraço, como procurar um amigo no escuro e encontrar sua mão. Observou Roman, que escrevia de testa franzida. Um segundo depois, ele ergueu o rosto bruscamente, como se sentisse o olhar de Iris, que o desviou, distraída pela laranja. Precisaria esperar que ele adormecesse para pegar a carta. A última coisa que queria era que Roman Chato Kit soubesse que ela mantinha uma correspondência mágica com um garoto que não conhecia, mas pelo qual sentia faíscas. Passou-se 1 hora. Pareciam 3, mas o tempo nas trincheiras seguia uma vontade própria, fosse fluida ou empacada. Iris recostou a cabeça nos galhos de bétula trançados e o capacete fez ruído no contato com a madeira. Fechou os olhos, fingindo dormir, e esperou, afastando as próprias exaustão. Quando voltou a olhá-lo discretamente, 10 minutos depois, o rosto de Roman tinha relaxado. Estava de olhos fechados, respiração profunda, o peito subindo e descendo, o bloco precariamente equilibrado no colo. Parecia mais jovem, pensou Iris, mais suave. Por algum motivo, ela sentiu uma pontada e precisou afastar aquele sentimento preocupante. Ela se perguntou o quanto os dois mudariam durante aquela guerra. Que marcas aquilo deixaria neles, reluzindo como cicatrizes que jamais sumiriam. Iris tirou devagar a carta do bolso. O papel farfalhou alto, óbvio, no silêncio das trincheiras. Quando Lark a olhou de relance, Iris fez uma careta, se perguntando se Dacre ouviria um som tão inocente através daquela vasta terra de ninguém. Ela ficou paralisada com o papel ainda no meio do caminho. Murmurou um pedido de desculpas para Lark, que percebeu o que a garota fazia e lhe deu uma piscadela. Iris imaginava que cartas na linha de frente fossem sagradas. Olhou então para Roman. Ele não tinha se mexido. A viagem de 3 horas no caminhão carregando-a no colo devia tê-lo exaurido mesmo. Iris terminou de levantar a carta de Carver, sentindo-se que finalmente podia inspirar fundo ao desdobrá-la com as mãos sujas. Encontrou a parte em que tinha parado de ler, quando seu correspondente falava sobre a avó, e continuou. Abre aspas. Minha avó está bem, apesar de bastante chateada comigo no momento. Explicarei quando finalmente nos vermos. Ela, às vezes, pergunta se já escrevi meu próprio romance na máquina de escrever que me deu há anos. A máquina que me conecta a você. E sempre odeio decepcioná-la. Mas às vezes sinto que minhas palavras são comuns e sem graça. Não parece haver nenhuma história escondida em meus ossos ultimamente, como minha avó acredita. E não tenho coragem de dizer a ela que não sou quem imagina. Mas conte-me mais sobre você, uma de suas lembranças prediletas, um lugar ao qual deseja ir um dia, um livro que mudou sua vida e sua visão de mundo. Você bebe café ou chá? Prefere doce ou salgado? Admira o nascer ou o pôr do sol? Qual é a sua estação do ano preferida? Eu quero saber tudo sobre você, Iris. Quero saber as suas esperanças e seus sonhos. Quero saber. A leitura foi interrompida por uma bola de papel amassado que voou pela trincheira e a atingiu na cara. Iris se encolheu, chocada, até erguer o rosto e ver que Roman a olhava. Ela o encarou com irritação, até ele fazer sinal para ela abrir o papel que jogara. Ela abriu e viu um bilhete rabiscado. Está lendo o que, Wendell? Iris pegou a caneta e respondeu por escrito. O que você acha, Kit? Embolou o papel de novo e jogou nele. A atenção dela estava dividida entre Roman e a carta de Carver. Desejava um momento particular para saborear as palavras que lia, palavras que a derretiam por dentro. Porém, Roman não era confiável. Ele alisou o papel e escreveu uma resposta, e Iris não desejava ser atingida na cara outra vez. Pegou o papel quando ele jogou e leu. Uma carta de amor, imagino. Iris revirou os olhos em resposta, mas sentiu o calor inundar o rosto. Esperava que as sombras do lampião escondessem seu rubor. Não é da sua conta, mas, se fizesse a gentileza de me permitir acabar a leitura em paz, eu agradeceria eternamente. Escreveu e devolveu o bilhete. Roman rabiscou em resposta. Então, é uma carta de amor.
De quem, Winnon? Ela apertou os olhos. Não vou contar, Kit. A folha de papel já estava amarrotada demais para usar. Ele rasgou com cuidado uma nova folha do caderno e mandou: Você deveria se aproveitar de mim. Posso dar conselhos. Por que seu olhar se demorou naquela primeira frase? Iris abanou a cabeça, lamentando o dia em que conhecera Roman Kit, e respondeu: Não preciso de seus conselhos, mas agradeço a oferta. Ela tinha certeza de que aquilo resolveria o assunto. Começou a reler a carta de Carver com olhos ávidos para chegar ao fim da confissão. Outra bola de papel voou pelas trincheiras, acertando a clavícula de Iris, que ficou tentada a ignorar. Roman poderia persistir e mandar mais uma bolinha, mas papel ali tinha valor e os dois seriam tolos se desperdiçassem mais. Como se lesse sua mente, Roman esbarrou a bota na dela e a olhou. A expressão dele, à luz do lampião, era abatida, como se um pouco desesperado. Iris engoliu em seco e abriu a folha de papel. Deixe-me adivinhar. Ele abriu o coração, alegou se sentir inadequado porque o que verdadeiramente deseja é a sua validação. Provavelmente mencionou a família, a mãe, uma irmã ou uma avó, porque sabe que você se derreterá ao pensar nas outras mulheres na vida dele, as mulheres que o moldaram. E se ele a conhecer suficientemente bem, provavelmente falará de livros ou reportagens, porque certamente já deve saber que a sua escrita é espetacular. Acima de tudo, sabe que não merece você nem suas palavras, nem nunca merecerá. Iris ficou pasma. Ela o encarou sem saber o que responder. Quando Roman sustentou seu olhar, como se em desafio, ela baixou o rosto para a carta. Teria de esperar ele acabar de ler. Dobrou o papel com cuidado e o guardou no bolso. Não deixaria, porém, seu antigo rival dar a última palavra. Ela rabiscou e devolveu. Você está pensando demais. Vá dormir, Kit. Ele suspirou e recostou a cabeça. Iris percebeu que estava corado. Viu seus olhos pesarem. Talvez fosse tudo o que precisava fazer para que ele a obedecesse, chamá-lo de Roman. Iris adormeceu antes de conseguir pensar mais no assunto. Sonhou com uma cidade fria de ruas sem fim, com névoa pesada e um garoto de cabelo escuro que corria à frente dela, logo além de seu alcance.